Estamos dando início ao 19º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, o primeiro Congresso Nacional de Previdência virtual e presencial. Também o segundo workshop interativo de Previdência do Servidor Público. Para tal, convidamos a compor a tribuna de honra o senhor Eliomar Santos, presidente da ANEPREM. Convidamos o senhor Narlon Gutierre, secretário de Previdência do Ministério da Economia. O senhor Sérgio Aureliano, presidente do Rio Previdência, neste ato também representante do governador Cláudio Castro. Convidamos a senhora Luciane Raba, presidente da AEPREMERGE, a Associação Estadual de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Também convidamos o senhor Daniel Leandro Bocardo, presidente da APPREM, Associação Paulista de Previdência. Convidamos ainda o senhor Adilson Carlos, presidente da Associação Pernambucana de Previdência e também da Associação Nordestina. Convidamos o senhor Wilson, presidente da Associação Capixaba de Previdência. Convidamos o senhor Eliton Souza, presidente do Mato Grosso Previdência, do Estado do Mato Grosso, membro do CNRPPS, neste ato representando todos os presidentes de regimes próprios de previdência aqui presentes. Convidamos ainda o senhor Domingos Taufner, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A ANEPREM é uma associação nacional que surgiu com o intuito de ajudar os municípios. Na verdade, naquele momento, quando ela foi criada aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Piraí, se não me engano, ela tinha esse objetivo de ser uma aliada, uma ajudadora dos municípios, dos RPPS dos municípios. Era para agregar, era para unir, era para fazer com que todos nós tivéssemos uma ajuda necessária e importante. Nós, dos regimes próprios de previdência, sabemos o quanto é importante termos ajuda, termos capacitação e formação continuada o tempo todo. E a ANEPREM surgiu com esse objetivo. E aqui estamos nós, no 19º Congresso, e esperamos que este congresso sirva como os girassóis. A história do girassol diz que eles vivem virados para o sol, né? Sabemos bem disso. Mas em dias nublados, eles se viram um para o outro para se autoaquecerem. Então, que sejamos aqui no 19º Congresso, como os girassóis, nesse momento nublado em que estamos vivendo, sejamos autoaquecedores, um ajudando o outro. Esse é o objetivo da ANEPREM e esse é o objetivo desse congresso, que tem o tema A Nova Previdência Pública com a Pandemia. Neste momento, convido a fazer uso da palavra, dando boas-vindas a todos, a senhora Luciane Raba, presidente da AEPREMERGE, a Associação do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Boa tarde especial ao senhor Narlon, representante da Secretaria de Previdência, ao Eliomar, o nosso mestre, né, e o nosso anfitrião da nossa festa aqui, do nosso congresso. Com ele, eu também parabenizo o senhor Sérgio Aureliano, representando estados, e eu parabenizo todos os colegas presidentes aqui presentes. É uma honra muito grande fazer parte de uma mesa toda masculina, perceberam, né, gente?
Só eu aqui, né? Ainda me colocam como primeira para falar, mas não tem problema que a Rose está aqui, também faz a parte do grupo feminino. Mas é um grande prazer recebê-los todos em nosso estado do Rio de Janeiro. Eu, como presidente da EPREMERGE desde janeiro, entrei no meio de uma pandemia, e esse, né, Eliomar, é um grande desafio nosso. Primeiro congresso presencial do estado do Rio de Janeiro, pós uma pandemia, não, ainda estamos em pandemia. Eu tenho certeza que a associação, a ANEPREM, tomou todos os cuidados, todos os protocolos de vigilância sanitária para que isso acontecesse. Eu tenho toda a certeza também que vai ser um evento de muito significado, porque estávamos todos muito separados, né? Todo muito distante desse contato físico. E como que a gente, às vezes, quer estar muito próximo um do outro? Então, gente, sejam todos acolhidos no nosso estado maravilhoso, na nossa cidade do Rio de Janeiro, abençoado por esse Cristo Redentor. E eu quero aqui fazer mais um convite, se me dá permissão, presidente. Eu gostaria de convidar todos vocês para o 14º Congresso da EPREMERGE, que será realizado na cidade de Angra dos Reis, no dia 1, 2 e 3 de fevereiro. Assim, nos próximos dias, estaremos divulgando o evento. E a gente conta com a presença de todos, porque sabemos que esse momento para a Previdência é importante, para que a gente, no momento em que estamos todos nesse momento de transição, onde os prefeitos são novos, onde vários presidentes vão estar atuando, esse é um papel importante das associações, que as associações estaduais, que as associações nacionais brasileiras possam dar o suporte a todos os municípios, tanto aquele pequenininho quanto ao grande. Todos vamos precisar da ajuda um do outro. Então, gente, bom dia, boa tarde a todos, obrigado pela presença, e sejam todas acolhidas, e parabéns mais uma vez, Eliomar, porque eu sei o quanto deve ter sido difícil montar um evento presencial na cidade do Rio de Janeiro. Parabéns a todos. Neste momento, então, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Sérgio Aureliano, presidente do Rio Previdência, também representando o governador do estado, senhor Luiz Castro. Cláudio Castro. Boa tarde, presidente Eliomar. Boa tarde, secretário Narlon. Boa tarde, amigos da Previdência, que eu também me considero da Previdência, que eu tenho um pequeno tempo de Previdência, são 40 anos ligado à Previdência, então eu também me considero da Previdência. Bom, em nome do governador, amigos e amigas, companheiros, em nome do nosso governador, eu queria dar boas-vindas a todos os participantes, também aqueles que não são do Rio, aproveitem bastante a nossa cidade, aproveitem o estado, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas também como todo o estado. Como ela falou, a Luciana falou, Angra dos Reis é uma cidade muito linda, é um passeio, mesmo para quem não vai ficar na cidade, mas só chegar a Angra dos Reis já é um passeio lindo. Então, em nome do nosso governador, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês aqui no nosso estado, e dizer para vocês que a importância da Previdência não é só para o nosso estado. O nosso estado tem um problema muito grande de Previdência. Para vocês terem uma ideia, hoje, 40% de todo o orçamento do estado é Previdência. Então, a gente tem uma importância muito grande essa Previdência para o estado. E gostaria que vocês aproveitassem o máximo de todas as palestras. Tem pessoas muito importantes, são pessoas muito conhecedoras do problema Previdência, que é um problema no nosso país. Apesar de todas as reformas, nós ainda temos grandes problemas previdenciários, tá? Que a gente herdou, a gente está herdando e alguns problemas já passados. O Narlo sabe muito bem disso, que ele é um grande especialista nessa área. Então, a gente herdou muita coisa e a gente está tentando, de alguma forma, resolver. Tá? É difícil, não é fácil,
a gente precisa ter muita coragem para fazer algumas coisas, que é muito complicado a Previdência. Mas, de qualquer forma, vocês estão aqui, são pessoas interessadas, querem consertar, principalmente as nossas previdências, vocês querem fazer alguma coisa, construir alguma coisa para as futuras gerações. Então, é um prazer imenso recebê-los aqui. O Rio Previdência abre as portas se vocês necessitarem de algum problema, de alguma entrevista, de conversar, bater papo. O Rio Previdência vai estar sempre de portas abertas. A gente faz alguns eventos, convidamos todo o Estado, todos os municípios, e participam bastante. E gostaria que vocês tirassem o máximo de proveito desse evento. E o Eliomar está de parabéns, porque deve ter sido muito difícil montar esse congresso online e presencial. É muito difícil, eu sei disso. Tem muita gente que não está aqui, mas está nos vendo de uma forma online, porque querem participar. Obrigado e sejam todos bem-vindos. Neste momento, então, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Domingos Taufner, conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Muito boa tarde a todos e todas aqui presentes. Boa tarde aqui os membros aqui da mesa, aqui, saúde em nome do Eliomar e do Narlon, né, e todos da Apremerge também, da Luciana, e de todos e todas aqui que estão participando desse evento, bem como as pessoas também que nos assistem online, em todo o Brasil. Acredito que é da Previdência, um dos primeiros eventos que nós temos nessa época aqui de pandemia. É um evento diferente, tudo, e cada um no seu estado, na sua cidade, está enfrentando a situação. Mas a questão da Previdência não para, muito pelo contrário, da Previdência nós tivemos uma reforma recente, estados e municípios têm que fazer sua reforma também, a maioria não fez, infelizmente, isso é um ponto, é um desafio muito grande. E eu aqui também falo em nome dos órgãos de controle, já que eu sou membro do Tribunal de Contas, represento a Tricon, que é a Associação Nacional dos Tribunais de Contas, no CONAPREV, e os Tribunais de Contas são responsáveis para fiscalizar os atos dos regimes próprios, seja aquela fiscalização tradicional que é feita do registro 1 a 1 dos atos de pessoal, e também agora, de maneira mais recente, a auditoria previdenciária. Mas, ao mesmo tempo que o Tribunal de Contas é responsável por fiscalizar, por até punir quando necessário, também é responsável por orientar. E eu tenho, nos eventos que eu participo, das diversas associações, especialmente orientado, como é que cada um pode se defender junto ao Tribunal de Contas, como cada um pode prestar explicações. Isso é importante. Muitas vezes eu percebo muitos jurisdicionados, regime próprio ou não, ou de outras áreas da administração pública, que têm contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas porque não fez uma boa defesa. Não sabia, por exemplo, que era possível fazer defesa oral. Não sabia que ele podia procurar cada conselheiro no seu gabinete e entregar memoriais. Então, assim, é importante que as pessoas tenham consciência disso, que isso ajuda também, porque não é interesse do Tribunal de Contas punir alguém indevidamente. Nós temos que punir quem realmente tem culpa do cartório, não simplesmente quem esqueceu de fazer um determinado procedimento ou talvez não conseguiu se explicar muito bem naquele procedimento feito. Então, represento aqui essa questão dos órgãos de controle. Amanhã estarei participando de um debate aqui e desejo que todo esse evento consiga atingir o objetivo de que as previdências dos estados e municípios consigam ter mais qualidade, consigam entender melhor essa nova realidade que nos cerca, não só por causa da pandemia, mas especialmente porque nós estamos ainda
no pós-reforma da Previdência. E isso está sendo desafiante para estados e municípios, porque, ao contrário das outras reformas, isso não foi culpa do pessoal do governo federal, nós acompanhamos. Quando eu vi o texto da reforma da Previdência no início, eu falei assim, olha, isso aí parece que gente que entende de RPPS escreveu esse texto, que é um texto muito bem amarrado na questão. Infelizmente, o Congresso Nacional, se por um lado ele aprovou a reforma, por outro ele acabou colocando essa dificuldade, mais por uma questão de birra política, tentando dividir o ônus com os deputados estaduais e governadores, e acabou deixando de lado os estados e municípios. E hoje, um levantamento feito aí, nós temos, me parece, dos 2.000 e poucos municípios, só cerca de 500 que fizeram adequação da alíquota. E um número muito pequeno, reduzido, que conseguiu aderir às normas gerais, a questão da idade mínima. Os estados também conseguiram, na sua maioria, fazer a alíquota mínima, quase todos praticamente, mas aderir à reforma também me parece que é um pouco mais da metade dos estados. Então, o desafio é muito grande hoje para estados e municípios no tocante à Previdência, seja para adequar as medidas obrigatórias ou, especialmente, avançar mais na adesão às normas da Previdência Federal como um todo, porque isso pode dar mais sustentabilidade aos regimes. Obrigado aí, desejo para todos e todas aí um ótimo evento. Neste momento, então, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Narlon Gutierre, secretário de Previdência do Ministério da Economia. Bom, boa tarde, Eliomar. Seu nome quero cumprimentar aqui, né, todos que estão participando aqui à frente dessa abertura. Cumprimentar vocês que se deslocaram das suas cidades, dos seus estados, mesmo sabendo das dificuldades que nós enfrentamos nesse momento, né, mas que vieram aqui em busca desse conhecimento, desse diálogo previdenciário. Cumprimentar aqueles que não puderam vir, mas que estão acompanhando a abertura e irão acompanhar esse congresso virtualmente. E agradecer, né, novamente pela oportunidade da Secretaria de Previdência de estar aí participando junto aos regimes próprios de Previdência Social das discussões que ocorrem em cada encontro, em cada seminário, em cada congresso. Quando este ano iniciou, né, nós imaginávamos que teríamos um 2020, não digo igual, porque cada ano é diferente, né, mas semelhante aos demais, e que nós daríamos continuidade àquilo que foi realizado das transformações em relação à Previdência Social no ano de 2019, nos dedicando especialmente à questão dos estados e municípios. Tivemos aí os primeiros encontros que ocorreram entre fevereiro e início de março, mas no início de março eu estive num congresso em Florianópolis, na primeira ou segunda semana de março, e a partir daí a vida de todos mudou, né? E nós, como pessoas, como indivíduos, como familiares, como amigos, nós como membros de instituições, os países, todos fomos impactados pelo que ocorreu em decorrência da pandemia. Isso não nos trouxe apenas coisas ruins, né, porque nós tivemos a oportunidade de aprender com novas tecnologias, né, novas formas de estar interagindo com as pessoas. Eu logo no início imaginava assim, puxa, como é que nós vamos fazer reuniões agora, né, porque a gente se encontra com as pessoas. Hoje eu faço 5, 6 reuniões por dia, às vezes a gente faz 2 reuniões ao mesmo tempo, que os canais virtuais nos permitiram isso, né? Nós aprendemos com esses novos mecanismos. E eles vão permanecer depois, mas nós precisamos também ter essa interação pessoal, né? Essa interação mais próxima com as pessoas, nessa troca de experiências, de aprendizado. E a ANEPREM tem aí, eu vou dizer, a coragem e a ousadia, né, de fazer esse primeiro evento presencial já no período da pandemia,
E nós temos que acreditar, né, que nós vamos, a partir do ano de 2021, ter um retorno à normalidade. Ao longo de 2021 teremos o retorno à normalidade, e esperamos sair mais fortalecidos, né, desse momento. Então, eu quero agradecer. Teremos agora à noite, com certeza Eliomar vai falar sobre isso, né, a cerimônia de premiação do Prêmio de Boas Práticas. É uma iniciativa já de alguns anos da ANEPREM, e que contribuiu, né, para a melhoria aí da gestão dos regimes próprios de previdência social. Nós tivemos a oportunidade, depois de certa forma, institucionalizar também esse movimento de busca da melhoria da governança por meio do Progestão. E amanhã pela manhã, às 9 horas, estarei aqui para conversar com mais tempo, né, com todos vocês, falando um pouquinho na abertura das discussões, né, que ocorrerão nos próximos 2 dias. Então, muito obrigado, um excelente congresso a todos. Convidamos o senhor Eliomar Santos, presidente da ANEPREM, para suas considerações. Me permite tirar a máscara, porque eu terei dificuldade um pouco com essa máscara de respiração. Mas, dando início agora a minha fala, eu quero saudar, além do boa tarde já extensivo, aos amigos e amigas da Previdência e a todos que estão nos assistindo de forma presencial e também, não só de forma presencial, mas também virtual. Primeiramente, agradeço a Deus por ter nos permitido, né, nesse momento difícil, né, fazer um evento como esse, né, que realmente há uma preocupação muito grande de toda a população, de todos nós. Eu quero agradecer, continuando os agradecimentos, ao apoio que a Secretaria de Previdência vem nos dando, em especial ao longo de todos os eventos que a gente faz, mas em especial esse ano, mesmo diante da pandemia, permitindo-nos, trazendo todos os técnicos, né, os principais da Secretaria de Previdência, nesses dias vão atender aqui no nosso evento, e aí eu quero agradecer, né, e toda essa equipe técnica aqui na pessoa do nosso secretário de Previdência, Narlon Gutierrez, nosso amigo que tem sempre estado conosco aí em todos esses momentos. Eu quero também agradecer aos excelentíssimos senhores aí, estaríamos aqui já contando com a presença do prefeito de Nova Iguaçu, que estava empolgado, tem ido em todos os nossos eventos, mas não deu para chegar a tempo, mas vai estar conosco mais tarde para receber o prêmio também, e vai estar muito empolgado com o nosso trabalho. Então, o Anderson presente, que eu representando. Então, eu quero também, aqui ao nosso Sérgio Aureliano, né, que é presidente do Rio Previdência, agradecer, e também aí representando o governador Cláudio Castro, né, que realmente é um rapaz jovem, que está enfrentando esse momento difícil, e ali em todos os sentidos, inclusive politicamente, em defesa dos nossos estados, leva os nossos parabéns e agradecimentos. Eu quero também aqui, presente, eu quero agradecer o Daniel Bocato, que também é presidente da PIPEM, uma das maiores associações estaduais, também membro aqui representando da PIPEM. Acho importante a sua presença, muito obrigado. E também Adilson Nunes, presidente da ANEP e a PEP, Associação Nordestina, né? E aí não só a Nordestina, e aí ele representa os estados do Nordeste, mas também o estado de Pernambuco, que sempre que vou me recebe com muito carinho lá naquele lugar. Quero também agradecer ao presidente aqui da Associação Estadual, né, a CIP, né, nosso companheiro Wilson Marques, amigo, presente, a nossa Luciana Rabá,
presidente da EPREMERG, da Associação Estadual, que também enfrentou aí problema de saúde nesse momento de pandemia na família, uma luta. E nós estamos aqui com essa garra de dar continuidade, não deixar e a Previdência marcar esse posicionamento nesse momento. Agradecer aos técnicos, né? E aí eu quero, nesse momento, agradecer toda essa mídia também presente, que está nos acompanhando, tem várias matérias já publicadas na mídia, não só presente, mas também nos meios, todos os meios de comunicação que estão cobrindo esse evento. Então, a todos, muito obrigado, eu quero agradecer a todos aqui. Eu quero, o Domingos Stauffer, nosso representante, né, do Conselho, né, da Tricom, né, e dos Tribunais de Contas, e ele atuante, foi presidente do Instituto de Previdência do IPAM do Espírito Santo, né, uma pessoa que conhece da Previdência, e hoje eu estava falando para ele, convidei ele, eu nem me preocupei com o tema, porque ele passeia nesse tema todo, né, que já vem por aí já há muito tempo. Então, muito obrigado, Domingos, a você também. E o Wellington, presente aqui, né, do Mato Grosso, do estado de Mato Grosso, representando o estado, todos os estados, que também membro do CNR-PPS. Muito obrigado, Wellington. Bem, estamos dando início ao 19º Congresso Nacional de Previdência, da ANEPREM. Esperamos que o evento, como os demais realizados pela associação, venha contribuir de forma significativa para o aperfeiçoamento da gestão dos regimes próprios, trazendo conhecimento e informações sobre as principais áreas de atuação da Previdência do servidor público e, em especial, de como será a nova Previdência após a reforma aprovada pela Emenda Constitucional 103, de 2019, legislações infraconstitucionais, né, e sua aplicação em estados e municípios, durante e após esse momento difícil de pandemia que se instalou no mundo e de forma muito agressiva também no Brasil. Desde a sua criação nos anos 90, a ANEPREM vem procurando soluções que contribuam para o aperfeiçoamento da gestão e a sustentabilidade dos regimes próprios. Iniciando em 1998, com o anteprojeto de lei que deu origem à compensação previdenciária, uma das maiores fontes de custeio dos regimes próprios de previdência social. Dentre outras ações, ao longo dos anos, podemos destacar a criação do Prêmio de Boas Práticas de Gestão na modalidade Governança e Inovação, hoje em sua 11ª edição. No lançamento do livro Gestão Previdenciária, Teoria e Prática, hoje na sua 2ª edição, realizando seminários, congressos e cursos de capacitação, contribuindo ainda, assim, para o aprimoramento da gestão e o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência do servidor público. Eu quero, cortando um pouquinho, agradecer também a presença do nosso amigo Zanata, presidente lá da Associação dos Institutos de Previdência do Rio Grande do Sul. Muito obrigado também, Zanata, pela sua presença, né? Então, o que fazer, né? O que de fato, né, nós temos aqui, esse momento difícil que a gente tem passado, né, na Previdência, a gente tem visto, nesse momento de pandemia, muitos fatos que realmente têm nos trazido preocupação. Então, o que fazer de fato nesse momento de pandemia? Então, nós precisamos trabalhar para que grandes números de sistemas previdenciários possam melhorar o seu equilíbrio financeiro e atuarial, e isso nós temos visto passivo atuarial muito grande, crescente em vários municípios, e o que mais tem acontecido. Então, é necessário que medidas sejam tomadas para que isso possa alterar e possa modificar. Então, com esse isolamento social provocado pela pandemia, para continuar interagindo com o segmento de regime próprio, podemos destacar, entre outras ações relevantes da ANEPREM, a criação do workshop interativo virtual,
com transmissão pelo canal da Aneprem Educacional no YouTube, com temas relevantes de contabilidade, atuária, gestão previdenciária e de investimento, que inclusive contou com a participação de representantes de instituições financeiras, apresentando as alternativas de investimentos em tempos de crise e diversificação de ativos em novos tempos, dentre outros assuntos relevantes. Participaram também dos workshops técnicos da Secretaria de Previdência, né? Inclusive o nosso secretário de Previdência aqui presente, Narlon Gutierrez, o subsecretário Alex Albert, especialista nos temas, e especialista nos temas citados, e gestores de regime próprio, que interagiram e procuraram trazer os seus conhecimentos. Todos transmitidos pelo canal da Aneprem Educacional, criada em dezembro de 2019 em parceria com o ICDSS, já tendo alcançado aproximadamente 10 mil visualizações. A pandemia, com isolamento, provocou uma desaceleração na economia e, consequentemente, um aumento de desemprego e redução de receitas dos entes federados, o que acabou provocando atrasos de repasse de contribuições previdenciárias e aporte, colocando em risco a manutenção do pagamento dos benefícios previdenciários, do equilíbrio do sistema previdenciário em estados e municípios. Para justificar os atrasos, foram aprovados na legislação federal, estaduais e municipais, que permitiram que esses atrasos não implicassem em irregularidade do ente para emissão do certificado de regularidade previdenciária emitido pela Secretaria de Previdência. Não obstante a isso, os prazos para a regulamentação das novas regras estabelecidas nas reformas da Previdência foram prorrogados em razão do processo político eleitoral e também, especificamente, né, da pandemia, acarretando, inclusive, uma tolerância dos órgãos de controle, tribunais de contas dos estados, e, em especial, da Secretaria de Previdência. Diante disso, como ficará a nova Previdência com a pandemia? O 19º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem e o 2º Workshop Interativo do Servidor Público, presencial, né, e também de forma virtual, assim como os demais realizados pela Aneprem, com o tema A Nova Previdência em Tempos de Pandemia, com técnicos e palestrantes renomados que irão abordar assuntos relevantes em evidência nos regimes próprios de previdência, isso relacionado ao tema principal, com certeza será um grande sucesso, nos dando a resposta no decorrer do evento. E aí o Narlon é um dos responsáveis, né, pela Secretaria de Previdência, para estar nos trazendo as ações aí, como a palestra principal, que é ela mais relevante sobre o tema. Então, portanto, gente, muito obrigado, né, pela sua participação presencial e virtual. Teremos logo em seguida a palestra do governador Paulo Hartung, que estará nos trazendo a sua experiência, que trouxe ao Estado, né, do Espírito Santo, tornou um Estado equilibrado, né, que pôde apresentar o melhor superávit, o único que apresentou superávit durante o período, e ele estará nos trazendo ali a sua experiência sobre cidades inteligentes, né, sobre sustentabilidade, previdência, né, e ajuste nas contas públicas. Então nós estaremos, sejam todos bem-vindos, e agora nós estaremos ouvindo o nosso governador Paulo Hartung. Neste momento, então, convidamos os componentes da tribuna de honra que, por favor, retornem aos seus lugares, agradecendo a presença de todos. Para a palestra magna da tarde, né? Cidades inteligentes, equilíbrio nas contas públicas, sustentabilidade e previdência. O senhor Eliomar Santos, o presidente da Aneprem, mestre em administração pública para a FGV, vai ser o nosso mediador. Então, estamos aqui com o senhor Paulo Hartung, economista, ex-governador do Estado do Espírito Santo, a quem nós já cedemos a palavra. Boa tarde a todos, todas,
queria saudar toda a audiência presencial e audiência virtual, né? Nesse tempo de pandemia, nós ficamos com eventos híbridos como esse, né? Então, eu queria saudar. Queria saudar toda a turma da ANEPREM e, de uma maneira especial, o presidente Eliomar, parabenizar pelo trabalho durante tantos anos. Já estamos aí na 19ª edição. O Eliomar me deu o dever de casa de conversar com vocês sobre cidades inteligentes, e aí eu faço um parente, inteligentes e humanas, equilíbrio nas contas públicas, sustentabilidade e previdência, né? Quer dizer, é um tema extenso e eu vou tentar percorrê-lo de uma maneira ampla. Quer dizer, se a gente apanhar números do investimento público de 2010 até 2018, 2019, onde nós temos os números da contabilidade pública, o que nós vamos constatar rapidamente, e não precisa ser economista, que é a minha profissão, é que o investimento público desabou nesse período, né? As despesas obrigatórias cresceram rapidamente, superando o crescimento da economia, superando a inflação, e numa linguagem direta, as despesas obrigatórias vêm esmagando, para ser mais preciso, a capacidade de investimento dos entes subnacionais, né? Se a gente olhar de 2010 até 2018, 2019, nós vamos ver uma queda de aproximadamente 50%. Nesse período de campanhas municipais, né, antes do primeiro turno e agora nesse período de segundo turno, eu fui muito contactado para conversar sobre as possibilidades das prefeituras, dos municípios, das cidades, num quadro como esse, né? Onde a capacidade de fazer vem sendo reduzida de uma maneira dramática, né? Então, assim, eu tenho mostrado caminhos para os futuros gestores municipais do nosso país, né? Lembrando sempre de uma coisa, né? Voltando um pouquinho às palavras do Eliomar, a pandemia, ela agravou essa situação, mas ela não é responsável integralmente por esta situação, né? Na verdade, problemas estruturais foram levando a um quadro de desorganização fiscal dos entes subnacionais, né? Estados e os nossos municípios. Mas tem caminhos, né? Eu acho que a resposta primeira que eu queria dar, para a gente poder evoluir em cidades humanas, em cidades inteligentes, em cidades para o cidadão, né? Buscando lá no latim o significado da cidade. É possível, né? E é isso que eu vou desenvolver aqui com vocês, né? Quer dizer, se eu tiver que dar algumas dicas para os gestores, para as equipes, a primeira dica é montar bons times, né? É uma dica ótima, é uma dica meia óbvia, mas é importante que a gente percorra. O que é um bom time no setor público, né? Precisa ter conhecimento técnico, né?
Sim, eu sempre digo, não adianta colocar goleiro para jogar de zagueiro, né? Precisa ter conhecimento técnico, precisa entender a área que o gestor vai trabalhar. Mas não basta ter conhecimento técnico, né? Precisa ter conhecimento político, né? E essa é uma boa combinação, né? Eu, quando li o livro do ex-presidente do México, Vicente Fox, a coisa que mais me chamou a atenção no seu depoimento, vindo de um homem que foi o CEO da Coca-Cola, que teve uma vasta experiência no setor privado e depois pulou para o setor público, das coisas mais interessantes que eu vi foi uma frase que eu não vou repetir textualmente, mas é mais ou menos assim: governar é muito mais complexo, ou seja, minhas palavras, com desafios muito superiores do que administrar uma empresa privada. Isso vindo dele vale muito, né? Então, assim, precisa montar time. O time precisa ter conhecimento técnico, mas precisa ter capacidade e precisa ter sensibilidade na operação política. O time também precisa ter diversidade, né? Isso é uma coisa que as empresas privadas estão discutindo hoje de uma maneira muito forte, né? Quer dizer, a boa governança, ela reflete a composição da nossa sociedade, né? Em todos os sentidos, né? Começando a diversidade de gênero, né? Isso é muito importante ao montar uma equipe. Os futuros governantes vão encontrar problemas e pouco recurso em caixa, né? Aliás, essa coisa de deixar dinheiro em caixa é raríssimo na atividade pública do nosso país. Eu acho que uma parte do carinho que as pessoas têm comigo é porque por onde passei, né, não só deixei casa organizada, mas deixei recursos livres disponíveis para os futuros administradores. Então, assim, os futuros administradores no Brasil não vão encontrar recursos livres nos respectivos tesouros municipais. Mas tem uma coisa nova na sociedade, que vinha crescendo e que a pandemia dinamizou, acelerou essa mudança na sociedade. O que é? É a digitalização. E aí, eu não preciso dizer, o nosso setor público tem quase os 2 pés no analógico. Ou seja, tudo a fazer, né? Quer dizer, você chega numa cidade, todo o processo de sinalização de trânsito é uma estrutura que não é inteligente, né? Prejudicando os pedestres, prejudicando os ciclistas, prejudicando a fluidez do transporte coletivo e assim por diante. Então, assim, os futuros administradores têm uma possibilidade que é uma possibilidade revolucionária, né, diria assim, que é injetar tecnologia, injetar o digital na vida dos municípios, né? Isso vai impactar o trânsito, isso vai impactar a educação. A nossa educação, ela vai migrar para um modelo parecido com esse que nós estamos aqui, ela vai migrar para um modelo híbrido, né? O presencial convivendo com o virtual, vai migrar para a medicina, para a saúde, né? Eu acho que agora a telemedicina, que você tinha aí um obstáculo corporativo no nosso país, esse obstáculo corporativo foi quebrado pela realidade da pandemia, né? Uma pura pandemia, sofrimento, mortes, né? Isolamento, né? Isolamento que é duro para o ser humano, mas ao mesmo tempo eu bebo muito de um artigo que o Kissinger escreveu em abril desse ano, quer dizer, por mais dura que seja uma crise, ela tem começo, meio e fim, ou seja, ela passa. E por mais dura que ela seja, o líder nesse momento, ele precisa ter um olhar para aquilo que é urgente, e urgente é salvar vidas, se possível salvar empregos, atividades econômicas, mas precisa olhar para o futuro, para o pós-crise, né? E essas possibilidades estão postas, por exemplo, com
um processo de aceleração da digitalização que nós precisamos levar para o setor público, e eu volto a dizer, é uma grande oportunidade. É também uma oportunidade, e a gente precisa enxergar essa oportunidade, o Brasil precisa enxergar essa oportunidade, aquilo que a gente chama de economia verde. A Europa está discutindo a retomada verde, mas as nossas possibilidades são muito maiores, e nós precisamos entender isso. Nós somos a casa que tem nos seus domínios a maior floresta tropical do planeta. Nós somos a casa da maior biodiversidade do planeta. Se o planeta discute economia verde, mudanças no clima, o Brasil pode ter um grande protagonismo. Estou falando assim, o Brasil, os produtos brasileiros podem ganhar uma força. O Made in Brasil pode impactar nesse tempo desafiador que nós estamos vivendo. E os municípios podem evoluir muito na ideia de cidade inteligente, sim, com tecnologia, cidade humana, cidade que olha para o ser humano, que enfrenta a desigualdade, sim, mas cidade sustentável, né? E aí nós temos sem número de oportunidades, quer dizer, a questão do saneamento é um desafio no país. Nós estamos com um novo marco regulatório agora. As 3 primeiras licitações foram absoluto sucesso, né? Maceió e cidades vizinhas, Cariacica no Espírito Santo, Cariacica, Viana, um sucesso, Mato Grosso um sucesso. Quer dizer, cidade sustentável, zela pela água, coleta o esgoto, trata o esgoto antes de devolvê-lo para a natureza. Cidade sustentável vai buscar outro modal que dê suporte ao transporte coletivo. Então, assim, são oportunidades novas. Temos problemas, temos limitações fiscais robustas nos nossos municípios, mas temos possibilidade. Temos possibilidade na economia criativa, né? O Brasil inteiro tem oportunidade. Quer dizer, quando a gente fala da cultura local, quando a gente fala da gastronomia, quando a gente fala do design, quando a gente fala da moda, né? Quando a gente fala de startup, fintech, quer dizer, você tem um mundo aberto para que esses novos líderes, esses novos times, essas novas equipes possam trabalhar os seus respectivos municípios. Nós temos um grande espaço para atrair capital privado. Assim, no Brasil como um todo, né? E eu falo sempre que a nossa carência infraestrutural é ao mesmo tempo a nossa fraqueza e pode virar a nossa força, né? Eu acho que o saneamento está mostrando isso, o novo marco regulatório do saneamento. Mas imagina o que nós podemos fazer em telecom, né? Agora que internet virou bem de primeira necessidade na vida humana. Então, assim, e o município tem um papel, né? Tem um papel importante no saneamento, para desenvolver o saneamento, tem um papel na iluminação pública. As PPPs de iluminação públicas moduladas pelo BNDES começam a ser um sucesso no Brasil, e dá para fazer iluminação pública e, ao mesmo tempo, fazer um processo de vídeo monitoramento que ajude o trabalho de segurança, ao mesmo tempo fazer um trabalho que torne toda mobilidade humana, mobilidade dentro da cidade, um processo inteligente, né? Então, assim, é um grande espaço, né? Atrair o capital privado para a infraestrutura nos municípios. Lembrar que são os municípios que fazem as leis, por exemplo, que regula a implantação das antenas para o telecom. Nós vamos agora para o 5G, vamos ter uma licitação em 2021. Quer dizer, eu estou citando poucos exemplos, mas tem um amplo campo de oportunidades. Quer dizer, um país que está com a vida resolvida, com tudo resolvido, ele tem mais competitividade do que o Brasil. Mas o Brasil pode fazer dessa desvantagem competitiva
sabe? Uma oportunidade de atração de investimento. O que é que nós precisamos? Nós precisamos começar a trabalhar com força a segurança jurídica. Nós precisamos trabalhar com força a regulação no nosso país. Nós temos que parar com esses improvisos. Nós não podemos ver o país com uma canetada modificar um contrato da linha amarela. Isso derruba uma ampla possibilidade de atração de investimentos. E eu estou falando de empregos, né? Na pandemia que nós entramos mal nesse aspecto de emprego, já tínhamos 12 milhões de desempregados, hoje já estamos com mais de 14 milhões de desempregados. Como é que nós vamos gerar empregos no Brasil? Esse é um campo importante, que é o investimento privado. Um outro ponto que eu quero tratar com os nossos líderes municipais, com as nossas lideranças que pensam aonde vivem as pessoas, que as pessoas vivem nas cidades, é a possibilidade da gente encontrar no terceiro setor um apoio importante para o nosso trabalho. Eu estou falando da minha experiência pessoal, né? Quando eu tomei posse a última vez como governador do Espírito Santo, nós estávamos em 9º lugar no IDEB. O que eu fiz? Fui inventar a roda com o meu secretário da época, que hoje está trabalhando na Secretaria Estadual do Governo de São Paulo, o professor Haroldo Correia. Nós não fomos inventar a roda. Nós fomos ver aonde a roda estava rodando. Nós tivemos a humildade de levar nossa equipe a Sobral, para ver o que Sobral estava fazendo e conhecer melhor a experiência do Ceará. Nós levamos a nossa equipe a Pernambuco, para ver a experiência do ginásio pernambucano em Pernambuco. Tudo isso nós fizemos juntos com o terceiro setor, né? Junto com Todos pela Educação, com o Instituto Ayrton Senna, com o Instituto de Corresponsabilidade Educacional. E olha, a boa notícia é o seguinte: não querendo inventar a roda e colocando a roda para rodar, nós saímos de 9º lugar para 1º lugar na prova de português e matemática do IDEB. Então, assim, a gente precisa aproveitar essas plataformas que existem no Brasil. Existe plataforma com o mesmo formato na saúde pública no nosso Brasil. O Instituto de Estudo para Políticas de Saúde, que foi colocado de pé pelo Dr. Armínio Fraga, é uma outra experiência bacana de estudar o SUS, né? O Igarapé é uma experiência interessante de estudar a segurança pública. Quer dizer, nós temos o Comunitas, que trabalha gestão no setor público, tanto municipal quanto estadual. Então, assim, uma boa dica que eu quero dar, assim, é a gente mirar a nossa ação em boas práticas e boas experiências existentes Brasil afora, né? E nós temos no Brasil boas práticas e boas experiências. A gente tem que se acostumar com isso. Não tem nada de mal você ir lá em Singapura. Eu fui ver como é que funciona a educação em Singapura, né? É uma boa inspiração. Não tem nada de negativo você vê o que foi feito na Coreia do Sul depois da Guerra da Coreia. É uma experiência positiva, né? Eu tive a oportunidade, num evento da Lema, em Oxford, de assistir uma palestra de um ex-ministro da Educação da Coreia do Sul, e foi uma aula importante, que eu aprendi muito, né? Mas o que eu quero valorizar é o seguinte: no Brasil, né, e nós temos instituições não governamentais, né, que estão trabalhando, nós temos disponíveis plataformas de experiências bem-sucedidas em várias áreas de governo. Na mesma direção, mirando na minha experiência como governador, como prefeito de Vitória que eu fui, né, e como parlamentar, quer dizer, nós temos um campo no setor público que dá para extrair muito dinheiro, né? E que campo é esse? É o campo do desperdício, né? Ele é enorme no setor público brasileiro, né? Eu vou contar minha experiência aqui, olha, em 2 setores nesse último período de governo. Na saúde,
E olha que eu comecei o governo 2015, 2016, uma recessão dura no nosso país, receita caindo, né? Problemas diversos, e nós colocamos dentro da Secretaria de Saúde uma consultoria especializada em identificação de desperdício, para que a gente, com dinheiro do combate ao desperdício, pudesse criar um programa chamado Rede Cuidar, que era levar consultas especializadas e exames para o interior do Estado, tirar essa pressão centralizada em poucos núcleos de atendimentos do nosso Estado. E fizemos um trabalho hiper bem sucedido, né, com ótimos resultados, assim, resultados medidos. O Espírito Santo, nesse período, foi para a menor mortalidade infantil do país, foi para a segunda expectativa de vida do país, ficando apenas atrás de Santa Catarina. E mesmo assim, acima de 60 anos, os capixabas já passaram a viver mais do que os catarinenses, o que é uma ótima notícia. Então, assim, esse é um campo importante, né? Você, na máquina pública, você tem muita gordura de desperdício para você mirar e transformar em investimento produtivo. Na Secretaria de Educação, nós fizemos a mesma coisa, colocamos a Falcone, que é conhecida de todo mundo, e ela foi identificando o desperdício, e com dinheiro do desperdício nós replicamos o projeto de Pernambuco no Espírito Santo. Lá chama Ginásio Pernambucano, no Espírito Santo chama Escola Viva, e nós conseguimos ampliar a educação integral em tempo integral, que gera estímulo ao aluno de ensino médio, onde nós temos a maior evasão escolar no nosso país. Tem o que fazer? Tem o que fazer, né? Dá para colocar de pé, né? No caso aí das prefeituras, mas isso vale para os governos estaduais, isso vale para o setor público de uma maneira geral. Dá para colocar de pé experiências exitosas de você trabalhar a ideia de uma cidade humana, de uma cidade inteligente, de uma cidade acolhedora, evidente que dá, né? Então, assim, quero percorrer um outro ponto que me foi pautado também, que é a questão previdenciária, né? Vou passar por ela rápido, porque fui aconselhado assim, porque vocês vão ter muitos palestrantes e debates focados no tema da implantação da nova Previdência. Qual é a minha observação, né? Primeiro, o problema maior não está nos municípios. Isso é uma boa notícia. O problema maior está nos estados federados. Segundo, o modelo, as premissas, elas estão postas, né? Elas estão postas, né? Quer dizer, faço uma ressalva aqui. O problema maior está localizado nos estados federados e nos grandes municípios. Nas capitais você tem um problema que precisa ser tratado com muito zelo. Mas o mais importante é que as premissas estão colocadas em cima da mesa, né? Assim, e eu acho que a principal delas tem a ver com a nossa vida, né? Fruto da evolução da ciência, né? Da ciência, do conhecimento humano, nós estamos vivendo mais, né? E com possibilidade de viver mais e melhor, né? Então, assim, a premissa principal é a idade mínima, lembrar que a gente debateu esse tema lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Essa medida não foi implementada lá no governo Fernando Henrique Cardoso, quando já estava claro que a estrutura atuarial do sistema de previdência não suportaria em função das mudanças na vida humana, e lá foi perdido por um voto. Então, assim, evoluiu, voltou a debater no governo do presidente Temer, quase foi a votação, bateu ali na trave, porque a trave tinha nome, chamava escândalo da JBS, voltou nesse governo, e é interessante, assim, o meu depoimento é um depoimento assim, que vai na direção dos governadores atuais e dos futuros prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, né? Quando estava debatendo agora nesse governo a reforma da Previdência, eu já estava trabalhando na área privada em São Paulo, né?
e me deslocando de Uber para o trabalho, né? E eu vi uma coisa muito interessante, porque os próprios motoristas de Uber ou de táxi tocavam no assunto comigo e falavam favoravelmente à aprovação da Previdência, né? Isso dá um sinal interessante do que fazer, né? Ali o Eliomar várias vezes questionou o que fazer, veio a pandemia, interrompeu um debate, mas a pandemia em algum momento vai passar, como eu disse, do texto de abril desse ano, escrito pelo Kissinger, né? Ela vai passar, vem a vacina e nós vamos superá-la. O que nós precisamos fazer em relação à Previdência é conversar com os municípios, né? Prefeito é o principal líder, né? Mas eu acho que a sociedade civil tem papel também, sempre tem papel, né? Conversar com a sociedade, mostrar, explicar, né? Mostrar, inclusive, para os futuros aposentados, que o melhor benefício que nós podemos dar é a sustentabilidade desses sistemas previdenciários. Então, assim, eu acho que é uma conversa, é olhar no branco do olho, ou no fundo do olho, como alguns brasileiros falam, né? E conversar com a sociedade. O papel de líder é esse. O papel de líder não é ficar escondido, não é se omitir, é conversar, se possível, convencer. Aí muita gente fala comigo assim, mas eu vou tocar num assunto desse, as pessoas fazem cara de paisagem para mim. Eu sempre digo uma coisa, se você está conversando e as pessoas estão fazendo cara de paisagem, o problema não são as pessoas, o problema é a sua narrativa. Você precisa encontrar a narrativa certa para chegar na sociedade. E está claro que nós, com a narrativa correta, podemos chegar na sociedade. A reforma da Previdência mostrou isso, né? Quando você foi vendo nas pesquisas de opinião, tinha 40 e tantos % a favor, subiu para 50%, que já era metade da população, extraordinário, passou de 50%, quando foi votado, eu não me lembro o número certo, mas eu acho que passava de 57%, 58%, o que é extraordinário. Se a gente olhar o que aconteceu num período muito próximo na França, a gente vai ver a importância do exercício da liderança. Então, assim, é importante que a Previdência tenha sustentabilidade, é fundamental, né? Primeiro, em primeiro lugar, para aquele que vai se aposentar amanhã e vai precisar de uma Previdência de pé, organizada, né? E tendo capacidade de suportar os seus compromissos. Então, assim, é fundamental. Quer dizer, eu quero ir para o final aqui com duas questões importantes, né? Qual é a minha visão de cidade, né? Eu vou buscar inspiração num arquiteto dinamarquês, né? Jan Gehl, que é um belo formulador em relação às cidades, né? Pegando aí um pouco do tema da minha palestra, e ele escreve, eu vou ler o que ele escreveu, um novo planejamento que diz que as cidades devem ser para as pessoas, né? Sim. Eu acho que essa é uma marca importante, né? A cidade não é para o transporte individual, né? Como foi priorizado ao longo de anos de planejamento no Brasil e em muitos lugares do mundo, né? Cidade é para o ser humano, né? Se tem um transporte que tem prioridade, né? É o transporte coletivo, mas antes do transporte coletivo ainda tem os ciclistas hoje que precisam ser respeitados nas nossas cidades e os pedestres em primeiro lugar, né? Então, assim, eu queria deixar essa observação. E queria agora entrar num outro ponto importante que me foi pedido, falar um pouco sobre o Brasil no momento atual, já que esse é um evento de final de ano, e final de ano é hora que a gente para, reflete sobre tudo que aconteceu no ano, olha para frente, né? Olha para frente, planeja o que nós vamos fazer no próximo ano e nos tempos seguintes, né? Então, eu queria falar um pouco da situação do Brasil no momento presente. Não vou historiar, né?
não vou trabalhar como o país estava quando a pandemia chegou no país, né? Lá atrás. Tinha pontos fortes e pontos fracos, sim. Muitas vezes você olha o debate no Brasil, tem uns que só enxergam os pontos fracos, tem outros que só enxergam os pontos fortes. Não é o meu caso, né? O Brasil tinha pontos fortes e pontos fracos. A reserva internacional que nós acumulamos em muitos governos de pensamentos políticos diferentes, ela tem sido muito importante para a travessia do Brasil nessa crise, né? Ela nos protegeu, né? E foi importante. A reforma da Previdência feita no ano passado, importante para a gente atravessar essa crise. O teto dos gastos, que muitas vezes a gente encontra críticas duras sobre o teto dos gastos, ele tem sido importante, porque é com ele que nós chegamos a uma inflação absolutamente sob controle, né? E precisamos ter cuidado com a inflação, e chegamos a juros baixos, que nós nunca tínhamos convivido com taxas de juros no valor que nós estamos convivendo na atualidade. Então, assim, tinha pontos fortes, mas tinha pontos fracos, né? O Brasil já estava muito endividado, né? Nós já estávamos com a dívida muito superior aos países similares ao nosso patamar. Nós somos um país de renda média, nós somos um país em desenvolvimento, nós já estávamos com endividamento em 76% de tudo que nós produzimos do produto interno bruto. Então, tinha pontos fortes, mas tinha pontos fracos, o endividamento muito alto, desemprego muito alto quando a crise chegou, 12 milhões de desempregados nós tínhamos naquele momento, investimento público e privado baixo, crescimento baixíssimo. Nos últimos anos nós crescemos coisa de 1% ao ano, né? Saímos daquela recessão dura de 2015, 2016, seria normal que a bola que foi jogada no chão, né? Recessão é isso, é uma bola jogada no chão, ela subisse rapidamente, não subiu, né? Pelos problemas que nós temos na economia brasileira, na estrutura da economia brasileira e que nós precisamos superar. São verdadeiras correntes amarradas no pé da economia brasileira. Então, assim, a pandemia chegou no Brasil com pontos fortes e pontos fracos, né? Quer dizer, na travessia da pandemia, eu acho que duas coisas estão nos prejudicando. A certa descoordenação que nós temos no país. Você vê que países que estão descoordenados estão sofrendo mais. Estados Unidos é um exemplo disso, né? Uma certa descoordenação. O que é uma descoordenação? Pouca relação entre o Executivo Nacional, o Legislativo e o Judiciário, um certo conflito entre o governo central e os governos subnacionais. Isso não é bom, não é para A ou para B, não é bom para o Brasil, né? Então, assim, nós estamos atravessando a crise com uma certa descoordenação. Um outro problema que durante a crise ganhou tom de gravidade é a crise ambiental que nós estamos vivendo no país, e nós não deveríamos estar vivendo, muito pelo contrário. Acho que a questão ambiental que o Brasil precisa é ganhar um protagonismo no mundo, e o primeiro passo é a gente fazer o nosso dever de casa, é cuidar bem desse enorme ativo que nós temos, que eu já me referi a ele, que é sediar a maior floresta tropical do mundo e a maior biodiversidade. Quer dizer, então, assim, importante agora é a gente olhar, né? Essa travessia, ela nos levou a um endividamento maior, né? É importante que o Brasil esteja atento a isso, é importante. Nós saímos de 76% do PIB, vamos fechar o ano com alguma coisa em torno de 100% do PIB de endividamento. Por que isso é importante? Pela credibilidade do nosso país. O investidor, seja ele nacional ou internacional, ele precisa olhar para o nosso país e acreditar no nosso país, ou seja, o país precisa parecer aos seus olhos um país solvente, sabe? Essa é a questão. Então, assim, não é de pouca importância e nós precisamos cuidar desse endividamento. Um outro problema que nós precisamos cuidar é o desemprego. Já está em 14 milhões de irmãos e irmãs nós, e a informação
dos profissionais que trabalham com a área de emprego é que ele vai subir nesse final de ano, início do ano que vem. Então, assim, é um outro problema. Quer dizer, vamos ter uma queda na nossa... Estamos tendo uma queda na nossa economia significativa. Aproximadamente 4,5%, 4,6% esse ano, né? Então, assim, nós temos questões que nós precisamos ter atenção. A nossa moeda desvalorizou muito na crise. Isso é fruto desses problemas que eu me referi de endividamento, né? Quer dizer, a depreciação da nossa moeda foi muito forte nesse período. Isso é mais um ponto de atenção que nós precisamos ter. Quando a gente olha juros no país, eu me referi que nós estamos com a taxa de juros Selic mais baixa da nossa história. Mas se a gente prestar atenção no que está acontecendo com o juro de longo prazo, ele está abrindo, né? Isso é um sinal preocupante. O juro está a 2%, a Selic, mas quando você olha um título de longo prazo, ele abre para alguma coisa em torno de 6,7%, 7%, o que deve levar uma preocupação para nós brasileiros. Tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção. A nossa dívida está encurtando, né? Toda vez que você tem problema de credibilidade, o Tesouro, ao renegociar a sua dívida, ele tem dificuldade de mantê-la com prazos longos. O Brasil já viveu isso. Isso não é a primeira experiência que nós estamos vivendo, né? Mas é um ponto de atenção que nós precisamos ter. Por exemplo, agora no início desse ano, nós vamos ter que renegociar uma parte importante, um tamanho significativo da nossa dívida. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu acho que a hora nossa é uma hora da gente buscar um protagonismo da sociedade como um todo, né? Prefeitos, né? Eu acho que os prefeitos que vão tomar posse precisam levantar a cabeça e ter uma ação para além das questões do poder local. Tem que cuidar do poder local, senão perde o apoio na cidade, mas tem que levantar a cabeça, né? Como Ademir da Guia fazia quando jogava futebol no Palmeiras, lá muitos anos atrás, né? Levantar a cabeça e olhar, sabe, o campo como um todo, né? A conjuntura como um todo. Os governadores da mesma forma, as lideranças do país da mesma forma, e a sociedade civil, né? Eu acho que nós precisamos tomar a trilha certa nesse momento. Eu queria terminar minha fala dizendo que eu tenho 63 anos de idade, disputei 8 eleições na minha vida, fui eleito 8 vezes, exerci 8 mandatos, né? Eu tenho um treinamento de vida, né, que os capixabas e brasileiros me oportunizaram, né? Estive lá na diretoria do BNDES, estive no meio desse caminho em empresas privadas, em conselhos de administração. Agora estou dirigindo a indústria brasileira de árvores, que contemplam todos que plantam árvores para fins industriais no nosso país. Então, assim, é com essa trajetória que eu queria dizer uma coisa. Quer dizer, ao longo da nossa história, várias vezes, nós nos deparamos com uma encruzilhada. Eu vejo isso nos livros de história e já posso dizer que vejo isso na minha trajetória pessoal, né? E essa encruzilhada, normalmente, tinha 2 sinais. Tinha o sinal do caminho fácil. Caminho fácil, normalmente, e vocês que estão me ouvindo sabem disso, é o caminho do raciocínio de curto prazo. É o caminho, muitas vezes, que embute um pouquinho de demagogia, embute o viés do populismo, que marca muito, não só o nosso país, mas muitos lugares do mundo hoje, não só o Brasil, né? Então, assim, um caminho nessa encruzilhada é o caminho fácil, que eu espero que o Brasil não siga dessa vez. E outro é o caminho certo.
que dá trabalho, dá muito trabalho, porque precisa conversar com a população, precisa convencer as pessoas, né? Precisa explicar às pessoas, né? Às vezes uns vão perder agora para poder ganhar na frente, e aí o líder, a liderança, a sociedade civil precisa cumprir esse papel, né? E o que eu acho que precisa ser feito agora para terminar a minha fala, né? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é estabilizar esse endividamento enorme que nós fizemos e estamos fazendo para atravessar a pandemia, né? Estabilizar em medidas de médio e longo prazo que sinalize a solvência do nosso país. A segunda coisa que eu acho importante a gente fazer é reestruturar o programa de transferência de renda no país. Como vocês viram, nós estamos com 14 milhões de desempregados e os sinais é que esses números vão crescer, né? E nós precisamos de uma rede de proteção social no país, né? Como é que amplia o programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família? Só tem um jeito, na minha visão, buscar dentro do orçamento do nosso país. Não adianta pensar em dinheiro novo, não tem dinheiro novo, sabe? Nós temos que buscar em programas que são programas ineficientes, sem focalização. É aí que nós temos que buscar dinheiro para reestruturar o Bolsa Família. Terceiro, eu já disse aqui, não vou repetir, o Brasil tem uma oportunidade de ouro se ele encarar o problema da segurança jurídica, encarar o problema regulatório do país, profissionalizar essas agências reguladoras. Isso não é lugar para ser cabide de emprego de quem perde eleição ou de amigo do peito. Isso é lugar para colocar profissionais gabaritados que possam dar segurança aos investidores do resultado dos seus investimentos. Quer dizer, se a gente trabalhar bem esse tema, imagina, rodovias, portos, aeroportos, transmissão de dados, telecom, energia, quer dizer, saneamento, é um mundo de oportunidades que nós temos no Brasil para atrair investimento e gerar emprego. Um outro ponto é o agronegócio. Quer dizer, mesmo no meio da pandemia, o agronegócio do nosso país bombou. E nós precisamos forjar a ideia clara de produzir no agro e, ao mesmo tempo, preservar, né? De respeito ao Código Florestal, às leis ambientais do nosso país. Isso é uma coisa fundamental. E, por último, a oportunidade que eu disse anteriormente da economia verde, né? Que eu acho que o Brasil tem tudo para crescer e a marca Brasil se fortalecer nesse mundo. Hoje o consumidor é diferente, né? O consumidor quer saber de onde vem o produto, quer saber se o produto, ao ser fabricado, o trabalhador que trabalhou na fabricação do produto teve os seus direitos trabalhistas respeitados, quer saber se as leis ambientais foram cumpridas. Enfim, hoje o consumidor quer saber de rastreabilidade de produto, né? Num mundo como esse, que o consumidor está diferente, que o investidor está diferente, quer dizer, o investidor agora, vocês viram o manifesto dos grandes fundos de investimentos de longo prazo, que contempla inclusive os fundos de previdência de países desenvolvidos no mundo. O que eles querem agora? Querem as garantias ESG. Quer dizer, é o ambiental, é o social, é governança. Quer dizer, num mundo desse, a marca Brasil, se a gente cuidar bem do nosso ativo ambiental, do nosso ativo de sustentabilidade, nós podemos colocar o Brasil e a marca Brasil muito forte nesse mundo que nós estamos vivendo. No mais, queria desejar sucesso a vocês, acho que cumpri meu tempo aqui rigorosamente, né? Parabenizar pelo esforço da realização desse congresso, 19º Congresso, e desejar sucesso nos debates, né? E que os debates impulsionem na direção de que os líderes atuais, os líderes que vão tomar posse, conversem muito com a sociedade, né? Convençam a sociedade dos bons caminhos, né? Mobilize e motive a sociedade. E a sociedade também não fique aí, sabe, esperando
que os líderes resolvam, a sociedade também descruze os braços e participe das boas causas e dos bons caminhos que o país precisa trilhar. Eu tenho dito nas minhas palestras que se a gente pegar os 10 dedos das mãos, os 10 dedos das duas mãos, e olhar os 10 países com maior potencial no mundo, o Brasil está entre os 10 e está bem posicionado. A pergunta que não quer calar é como é que um país com um potencial desse vê o seu povo passar privações tão duras e tão sérias como nós vemos. É porque toda vez que a gente chega na encruzilhada entre o fácil do curto prazo e o certo que dá trabalho, a gente andou seguindo o fácil. Que Deus ajude o Brasil e nos proteja para que a gente aperte o botão do certo e promova o caminho das mudanças, da atualização, da modernização do nosso país, porque aí nós vamos transformar potencial em oportunidades, principalmente para os jovens brasileiros. Um abraço a vocês, parabéns por esses anos de trabalho, parabéns por esse congresso híbrido e sucesso nas conclusões e que vocês, principalmente os municípios que estão nos ouvindo e os estados, saiam mobilizados e motivados para fazer o que precisa ser feito para manter uma previdência sólida e manter todo o futuro dos trabalhadores públicos Brasil afora com a sua garantia. Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite de vocês. Governador, muito obrigado. Eu quero dizer que estou muito feliz, muito satisfeito em ouvi-lo, uma palestra brilhante, e quero até chamar a atenção para um fato importante, ainda no início da discussão da reforma da Previdência, quando a ANEPREM foi com os presidentes de associações, né, em Brasília, o secretário era o Dr. Leonardo Rolim, o Nardo, nosso secretário atual, estava presente. Um dos pontos, nós levamos 10 pontos para a discussão da reforma da Previdência, proposta da reforma da Previdência. Um dos pontos que nós colocamos defendemos é que os servidores que ganhassem até o teto do INSS, que os municípios estivessem equilibrados, que eles fossem dispensados, que não fosse obrigatório a contribuição previdenciária. O objetivo nisso é que se o município está equilibrado, se o gestor é um bom gestor, se o prefeito e o executivo cumpre com as suas obrigações, se ele transfere as contribuições previdenciárias e os aportes regularmente. Então, por que, se o município está equilibrado, que o aposentado vai pagar a contribuição previdenciária se o regime próprio é superavitário? Então, se há superávit, a Previdência não foi criada, o regime próprio não foi criado para dar lucro. Ela tem que estar equilibrada. Então, se o gestor, se o executivo cumpre o seu papel, se ele transfere os recursos, isso quer dizer que ele também, com essa posição, na medida que não precisa aumentar a contribuição previdenciária, não só do aposentado, no caso, não só do aposentado. E isso foi incluído em um dos artigos da reforma da Previdência. Se o município estiver equilibrado, não precisa aumentar a alíquota, nem o aposentado pagar imposto, pagar a contribuição previdenciária. Essa foi uma proposta da ANEPREM na discussão ainda no embrionário. Aqui estavam vários presidentes presentes, entre eles a Rose estava conosco, vários presidentes de associações presentes, Daniel, se não me engano, e outros mais. Então, isso, no meu entendimento, é um ativo político para o executivo. Se ele cumpre essa obrigação e o trabalhador e o aposentado não é penalizado, então ele merece o nosso respeito. Essa é a razão, governador. Do momento que escolhemos, que o convidamos para fazer essa palestra, porque conhecemos a sua gestão, uma gestão que foi exemplo para o Brasil, um exemplo para o mundo, podemos assim dizer, e nós precisamos mostrar ao povo que a escolha certa, ela evita
que o trabalhador seja penalizado com aumento de imposto e contribuições previdenciárias, e a Previdência, com isso, estará equilibrada. Então, muito obrigado, governador, muito obrigado a todos por esse momento. Eu quero dizer que nós daremos um pequeno intervalo, mas daqui meia hora estaremos voltando com a escolha do Prêmio Inovação, do Grande Prêmio Inovação, dos municípios que tiveram projetos de inovação agora em 2020 e aqueles que foram classificados para o Prêmio Boas Práticas de Gestão. Então, muito obrigado a todos e daqui a pouco a gente volta, hein? Daqui uns meia hora, mais ou menos, estaremos de volta. Muito obrigado.